Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Sou Leandro Maia, palestrante, graduado em Ciências Sociais. Antes de iniciar o tema do vídeo, tem a vinheta. Bom, esse vídeo é mais um da série de trabalhos da faculdade que eu quero aqui trazendo aos poucos, provavelmente de forma aleatória, não seguindo uma ordem cronológica, né? E provavelmente vou fazer a leitura do cabeçalho, identificando a disciplina e o título. Aí talvez eu cite aqui algumas coisas da referência bibliográfica que deve estar na descrição do vídeo e faça algum comentário ao final também. Então meu intuito é tanto que é bom para mim, para dar uma revisitada nos temas, nos textos, né, que são textos que às vezes dialogam, né, com vários autores e vários textos, então é muito interessante. É bom para fazer uma atualização, né, e também procurar despertar em muitas pessoas o interesse pela área, porque é uma área que eu não conhecia até pouco tempo antes de fazer o pré-vestibular e fazer o Enem para tentar entrar na faculdade. E a decisão mesmo do curso, o que pesou muito foi a questão de ser um curso noturno, porque dessa forma eu deixava a parte do dia livre para o futuro trabalho, porque naquele momento eu não estava ocupado. Então veio assim, como algumas pessoas falam em coincidência, mas eu não acredito em coincidências, né? E muito menos eu imaginava que faria uma graduação que me habilitasse para lecionar, para me tornar um professor. Eu também não imaginava isso. Então quando acaba, foi perfeito, porque além de perceber que eu tinha realmente algo ali a ver com aquele curso, com as ciências sociais, né? Porque eu sempre, há muito tempo que eu já era uma pessoa questionadora, e a filosofia acho que já me interessava há algum tempo, os temas sociais de modo geral. Então esse curso foi assim, quase que não me imaginava fazendo outra graduação, né, até então. Hoje eu já penso, futuramente se eu fizesse, faria provavelmente psicologia e quem sabe direito também. Mas a primeira graduação tinha que ser essa mesmo, eu não me via em outra área. E possibilidade de dar aula, né, para alunos também, ensino médio, de sociologia, que eu acho muito interessante, porque muitos não dão valor a essa disciplina e acreditam que ela não tem utilidade, porque é muito valorizado aquele ensino técnico, né, hoje em dia, e a matemática, o português, para poder fazer prova, concurso, a física, a química e tudo mais. Mas a área de humanas, como filosofia e ciências sociais, não são valorizados no nosso país, né? Os pensadores não têm muito valor e o mercado de trabalho é bem restrito, para falar a verdade. Então, mas acho muito importante quando a gente consegue, tem condições de fazer aquilo que a gente gosta. Então, vamos lá. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, licenciatura em Ciências Sociais, segundo semestre de 2013, no caso, quarto período. Disciplina: Filosofia da Educação no Mundo Ocidental, professor Helber Scofano. O trabalho é o seguinte: Matrizes Filosóficas do Pensamento Educacional. É um resumo de Platão, Rousseau e Escola Nova. Vamos lá. O pensamento de Platão, um dos nomes mais importantes da filosofia, fundou sua própria escola filosófica, chamada de Academia, que, segundo o dicionário Michaelis, significa 1. Instituto ou agremiação científica, literária ou artística, particular ou oficial. 2. Lugar onde se praticam exercícios físicos, artes marciais, dança, etc. Como discípulo de Sócrates, a quem considerava o homem mais sábio e justo,
e de quem recebeu inspiração, foi um dos mais influentes pensadores do Ocidente. De acordo com sua teoria das ideias, o mundo terreno seria cópia de um mundo perfeito, mundo das ideias, e as coisas terrenas cópias de modelos celestes. Isto seria obra de um demiurgo que, diferente de um Deus criador, teria moldado a Terra a partir do modelo original. Além da imortalidade da alma humana, via nosso corpo como fonte de males, o qual aprisionava a alma, impedindo-a do contato direto com o mundo das ideias. Para o filósofo, tudo que conhecemos no mundo terreno seriam recordações da alma em relação ao mundo das ideias. O conhecimento se dá pela opinião ou pela ciência, e a maioria das pessoas o adquire segundo crenças dos sentidos. Poucos teriam o conhecimento verdadeiro por meio da ciência. Matemáticos e filósofos seriam mais aptos. Os sentidos influenciariam na percepção da verdade, onde a maioria das pessoas julgaria de modo superficial. Poucos a perceberiam além de opiniões individuais, por meio de conceitos. Em educação, sob influência de sua teoria das ideias, Platão defende que educar não é levar o conhecimento para dentro, mas despertar aquilo que se sabe. O corpo, apesar de inferior à alma espiritual, possui alma irracional, dividida em impulsiva, localizada no peito, e corruptível, ligada aos desejos e localizada no ventre. O maior problema moral do homem é tentar dominar a alma inferior, que pode falhar no controle dos desejos por esta estar vinculada à sensibilidade, levando o homem ao erro quando se fundamenta em opiniões. O amor sensível é subordinado ao amor intelectual, e a juventude se caracteriza pela admiração da beleza física, enquanto a maturidade permite reconhecer a verdadeira beleza, a espiritual. Surge daí a ideia de amor platônico. Isto se relaciona ao campo educacional, onde a educação física condiciona o corpo e possibilita a alma passar do mundo dos sentidos para o das ideias. A fraqueza física atrapalha o desenvolvimento espiritual. A educação corporal e do espírito é obtida pela ginástica ou pela música. Na Grécia Antiga se acreditava que aprender sobre ritmo e harmonia levava à harmonia da alma. Platão valorizava a matemática, em especial a geometria, como forma de preparar o aluno para a reflexão filosófica. Defendia a aprendizagem da resistência racional, à dor e ao sofrimento, como forma de os alunos não se renderem aos sentimentos. A filosofia platônica contribuiu com a educação ocidental, a partir da ideia do dualismo corpo e alma. Essa dicotomia foi enriquecida por outras, como razão e emoção, paixão e autocontrole. Além disso, o desenvolvimento intelectual passa a ser o foco da educação, com o papel dos sentidos sendo auxiliar no processo. O modelo de educação inaugurado a partir de Platão deixa de lado as experiências do campo da sensibilidade. Agora falando sobre Rousseau e educação naturalista. Rousseau pertenceu ao movimento iluminista, contrário ao poder absoluto exercido pela Igreja ou pelo Estado. Não via a desigualdade como natural aos homens, mas consequência da propriedade privada. A organização social e política deveria vir de um contrato entre os homens, que delegariam aos seus representantes o exercício do poder segundo a vontade do povo, que devia ser soberano. Não acreditava na permanente evolução da sociedade, pois esta, ao abrir mão da relação direta com a natureza em favor do progresso desenfreado, seguiria rumo à decadência. A partir de Rousseau, a criança deixa de ser tratada como adulto em miniatura. Defendia que a criança tinha seu próprio mundo, o qual devia ser conhecido e respeitado pelo adulto, e que o educador, para conhecer o universo infantil, deveria se fazer de aluno de seu aluno. Toda criança nasceria boa e pura, e os adultos a corromperiam com a educação familiar e escolar. Para Rousseau,
o modelo ideal de homem é o do bom selvagem, porque este viveria em equilíbrio com a natureza. Para o filósofo, a educação não deveria optar por um modelo instrutivo, mas acompanhar a natureza da criança, atendendo aos seus instintos, interesses e necessidades naturais. E não deveria preparar a criança para o futuro, mas para o presente. Era contrário à repressão, que modelava o aluno e a educação de forma precoce. Essa filosofia educacional aperfeiçoaria o corpo e exercitaria os sentidos como o caminho da razão completa. Não seria correto impor à criança o que ela não estaria apta a receber. A educação que ele propunha teria 4 etapas, com a primeira entre 1 e 5 anos, sem repressão, valorizando a liberdade e a natureza da criança, tornando-a mais forte. A segunda etapa ocorreria dos 5 aos 12 anos, com valorização de atividades físicas e brincadeiras, treinando os sentidos pelo contato com a natureza. A terceira fase seria dos 12 aos 15 anos, onde se adquire conhecimento de acordo com a curiosidade e interesse de cada um, descartando o que não desperta o interesse do aluno. Aprender uma profissão deve levar em conta a vocação individual. A pedagogia do filósofo ocorre no sentido de dentro para fora. Dos 15 aos 20, Rousseau defende a educação do coração para a vida do cidadão em sociedade, com autonomia e participação individual. Era contrário à formação religiosa e à ideia cristã de que a natureza humana era má por conta do pecado original. Sua visão era a de que tudo que vinha do autor da natureza era bom, e que a degeneração vinha pela ação do homem. Agora falando sobre escola nova. John Dewey foi influenciado pelo pragmatismo e propunha uma educação prática e adequada aos avanços culturais, fundamental no progresso da sociedade. Criticava o modelo tradicional baseado na memorização, apostava na educação pela ação. O aluno deveria, ao contrário de guardar excesso de informações, aprender resolvendo questões práticas e reais. A educação aplicada a partir da solução de casos concretos é vista como processo e não como um produto. O que importa é a busca constante por conhecimento, motivada pelo interesse, curiosidade e criatividade. O filósofo é contrário ao modelo que se orienta pela aplicação de testes e provas. Dewey estimulava a experiência democrática na escola, através de debates e do voto. Considerava o aspecto psicológico da educação e sua teoria se assemelhava à pedagogia do trabalho, que para o filósofo desenvolveria o espírito comunitário, com a divisão de tarefas como estimulante da cooperação e do espírito social. Tinha posicionamentos políticos e ideológicos e defendeu uma escola pública e ativa. Bom, esse foi o trabalho. Tem aqui, como referência bibliográfica, no caso, foi apenas o texto do professor Elber Gerbassi Scofano, Matrizes Filosóficas do Pensamento Educacional, publicado pela Universidade de Castelo Branco em 2007. Bom, então esse é o texto. Então aqui tem um resumo, né, sobre alguns desses textos aqui aplicados em sala de aula, fazia parte da nossa bibliografia. Textos de filosofia da educação, porque como eu fiz a licenciatura, além de algumas disciplinas que também estão no curso bacharelado em Ciências Sociais, nós temos algumas disciplinas que são na linha da pedagogia, né? Na linha da educação, que a gente se capacita para dar aula de sociologia, né? Então tem algumas diferenças entre a licenciatura e o bacharelado. E a filosofia é uma das disciplinas que compõe né, a grade, né, o universo das ciências sociais. E no meu caso, as 3 áreas, né, que estão ali integrantes das ciências sociais são a antropologia, a sociologia e a ciência política. No caso, se eu fizesse bacharelado, eu poderia seguir em uma dessas 3 vertentes,
ou indo para a sociologia e tornando sociólogo, indo para a antropologia e tornando antropólogo, ou indo para a ciência política e me tornando cientista político. Mas no caso da licenciatura, depois da licenciatura, a pessoa segue se especializando em alguma área de maior interesse, geralmente na área da educação mesmo, em sociologia, né? Então aqui a filosofia faz parte, né? Porque tem algumas disciplinas de filosofia, embora exista o curso específico, né, graduação em filosofia, mas no nosso caso nós temos um pouco de filosofia, porque ela ajuda na questão da reflexão, do pensamento, da análise crítica, da contextualização, né, que pega desde os pensadores lá, que deram início, né, que fundaram, né, vamos dizer assim, a filosofia, como Platão e Aristóteles, até os mais modernos, né, até autores contemporâneos. Então, e veja que está voltado para a parte educacional também, né? E neste caso, essa disciplina está voltada para a educação, né? Então é isso. Vou finalizando por aqui. Deixa o seu comentário aí. Você pensa um dia em fazer faculdade, caso você não esteja fazendo? E o que você acha de conhecer um pouco mais sobre as ciências sociais? Porque trata de tudo que tem sociedade, comportamento humano, questão, analisa a questão de guerra, a questão econômica, né? Ou seja, caso, ainda que a pessoa não deseje ir por essas áreas específicas, se tornar sociólogo, antropólogo, cientista político, e nem mesmo lecionar, nem mesmo se tornar um professor, muitos fazem esse curso apenas por questão mesmo de fazer uma graduação para constar no seu currículo. Mas muitas pessoas fazem pela questão do conhecimento, da leitura. Nós temos muitos autores de muitos livros, né, clássicos, como Durkheim, Weber, Marx, entre outros. Esses são os 3 principais, né, que a gente estuda na nossa graduação. E ajuda a gente a pensar, ajuda a gente a entender que nem tudo é tão prático, tão óbvio de se compreender e de se apontar uma solução. Porque a sociologia, essa área do ensino, né, não se propõe a trazer respostas, a resolver questões, como é o caso da física, da química, da matemática, né, e nem mesmo da língua portuguesa, por exemplo, que tem as regras para você seguir. No caso aqui são autores diversos, com teorias diversas, com visão de mundo diferente um do outro, que viveram em épocas distintas, culturas distintas, e que a gente faz essa junção, essa integração, e isso ajuda a gente a pensar por que determinada cultura se comporta assim, por que determinado povo se comporta assim, a questão da manutenção de tradições, a questão de adaptação e transformação ao longo do tempo, né, de pensar, claro, pensar soluções, sim, isso é possível, né, para conflitos, tem questão política, econômica e tudo mais. Então é isso. Deixe aí seu comentário, sugestão, crítica. Peço para você deixar o seu like, para você compartilhar o vídeo e também se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Aqui no canal vai ter a playlist específica, onde eu vou trazer aqui alguns trabalhos da faculdade, pelo menos, que eu acho que são mais acessíveis, né, ao público em geral, mas também posso vir trazer aqueles de mais profundidade, que são mais indicados para quem já esteja fazendo a graduação ou que já tenham o interesse de fazer. Mas, a princípio, eu vou trazer mais aqueles que são de mais fácil compreensão e assimilação do conteúdo. Então é isso, vou finalizando por aqui. Te agradeço mais uma vez por você estar aqui no meu canal e até o próximo vídeo. Pensou em palestras, bate-papo jovem, cerimoniais, seminários e workshops? Palestrante Leandro Maia
Temas: resiliência, superação, autoestima, bullying, drogas, suicídio, sexualidade, relacionamentos, redes sociais, entre outros. Celular e WhatsApp 021 98662 8506 98662 8506. Palestrante Leandro Maia.